Kiev em risco de extinção. Putin bombardeará a capital caso os Estados Unidos enviem mísseis de longo alcance. A administração Biden confirmou que está enviando sistemas avançados de foguetes de artilharia de alta mobilidade, conhecidos como HIMARS, para a Ucrânia. Esta mais recente de uma série de expansões na assistência militar representa uma mudança significativa na sofisticação do equipamento militar que os Estados Unidos comprometeram com os líderes em Kiev. Apesar disso, os americanos não estarão enviando o mais avançado, o ATACMS, mas sim, e não menos importante, o sistema de foguete de lançamento múltiplo guiado, o GMLRS, com capacidade de apenas 70 km, diferente dos ATACMS de longo alcance, que ultrapassa 300 km. Um dispositivo altamente aniquilador, já apresentado no área militar. Basta acessar ao card acima para assistir. Mas não agora, espere assistir este vídeo. O HIMARS ampliará significativamente o alcance efetivo de engajamento das forças ucranianas, uma capacidade importante na vasta estepe oriental do país. O sistema, que consiste em um sistema de foguetes multilançamento montado em um veículo tático médio, dispara uma variedade de foguetes e mísseis capazes de orientação por satélite, com alcance entre 70 e 499 km. E reforçando novamente, a administração Biden tenha declarado que só fornecerá mísseis com alcance de até 70 km. A transferência prometida vem logo após o fornecimento de outras armas de fogo indireto, incluindo dezenas de obuses M777 com alcance máximo de 30 km. Por sua vez, isso representa uma ameaça direta à Rússia. Imagina uma nação com centenas e milhares de tropas e dispositivos convencionais nucleares já posicionados em sua fronteira, como é o caso da OTAN no quintal da Rússia, e agora a Ucrânia recebendo um dispositivo com capacidade em acoplar mísseis avançados. Triste realidade que poucos escutem. Para combater esta possibilidade, o presidente russo Vladimir Putin deu ultimato no início da semana passada, dizendo que uma campanha mais ampla de bombardeios intensos será iniciada caso os Estados Unidos enviem mísseis de longo alcance para a Ucrânia, ao mesmo tempo que descartou lutar contra mísseis avançados de curto alcance que o presidente Biden já prometeu não enviar. Os já destacados aqui ATACMS. Putin disse que novos alvos que ainda não foram atacados pela Rússia seriam atingidos se a Ucrânia recebesse mísseis de longo alcance, mas não disse quais. Biden não ofereceu armas de longo alcance e não deve fazê-lo. Ele insistiu que a Ucrânia não use os sistemas de armas de curto alcance para atacar a Rússia dentro de suas fronteiras, o que seria possível nas últimas linhas de controle que os militares estão posicionados. Enquanto isso, as forças ucranianas aguardavam ansiosamente a entrega dos prometidos sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade M142, comumente conhecidos como HIMARS, esperando que pudessem ajudar a virar a maré em sua tentativa de manter pelo menos uma parte da área onde as batalhas mais ferozes agora queimam dentro e ao redor da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia. As forças ucranianas relataram um progresso incremental há uma semana, dizendo que estavam no controle de metade da cidade estratégica e simbolicamente importante, em oposição aos 30% relatados no início da semana passada. As alegações não puderam ser verificadas de forma independente, talvez narrativa de guerra de informação. Mesmo que a Ucrânia esteja obtendo ganhos lá, disse que a Rússia controla cerca de 80% da área mais ampla. Donbas, onde estabeleceu duas repúblicas populares de Luhansk e Donetsk, que alegou estar resgatando quando invadiu a região em 2014, e também na Península ao Sul. O atual conflito é uma combinação da luta entre os dois lados, desde então. As forças russas vêm atacando Severodonetsk com artilharia, causando imensos danos no leste que estão causando enormes baixas às forças ucranianas. Uma agressividade ruim para a imagem de Putin, mas importante estratégia de guerra para seus militares. Já do lado ucraniano e ocidental, ainda insistem em não se sentarem à mesa de negociações e deve bater no peito e emitir um comunicado direto e reto a Putin. Vamos sentar para conversar.
e por fim a tudo isso com perda ou não territorial. Mas só chegaremos a uma conclusão se sentarmos à mesa. Severodonetsk, Lysychansk e Donetsk são 3 cidades que a Rússia precisa para reivindicar a vitória em Donbas e controlar totalmente a região. Mas o rio Donetsk, que corta o leste da Ucrânia, continua a servir de obstáculo ao avanço das tropas russas para Lysychansk, localizada do outro lado do rio, e para Donetsk. As forças russas estavam explodindo pontes para impedir que a Ucrânia mobilizasse reforços ou ajuda, principalmente de artilharia de curto alcance e tropas especializadas em antiblindagens. Ambos os lados lutam pelo controle da rodovia de Lysychansk e Bakhmut, uma rota de abastecimento vital. A situação é a nova e sombria realidade para a Ucrânia depois de mais de 4 meses de guerra, depois de chocar o mundo com os primeiros sucessos, principalmente a defesa da capital Kiev. Após isso, a Rússia voltou toda a sua atenção e poder, em grande parte para o leste, ou seja, todo o ataque a Kiev com força muito fraca, cá entre nós, serviu apenas de distração para os russos avançarem no flanco leste da nação. Putin fez um lembrete ao governo de Zelensky. A capital Kiev está bem ao alcance de um bombardeio destrutivo. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que ataques com mísseis diretamente na capital em 5 de junho destruíram blindados enviados à Ucrânia pelo Ocidente. Os blindados e outros equipamentos foram armazenados em uma instalação de reparos nos arredores da capital, e os russos acompanharam toda a movimentação com sua constelação de satélite. Os mísseis foram disparados de bombardeiros russos Tu-95 sobre o Mar Cáspio. De acordo com informações preliminares, tratam-se de mísseis guiados por satélite. Do lado ucraniano, a necessidade dos sistemas de foguetes de longo alcance dos Estados Unidos são essenciais para repelir os avanços na parte leste do país, onde as forças russas tentam cercar Severodonetsk e a vizinha Lysychansk, e prometeu não lançar em direção ao território russo, a maior preocupação dos Estados Unidos. Caso os americanos enviem os mísseis de longo alcance e os militares ucranianos disparem contra o território russo, o desfecho será exatamente ao descrito no vídeo anterior do canal: destruição total de Kiev e uma nova guerra de grandes proporções na Europa. Washington, então, temendo este desfecho, buscou enviar apenas sistemas de mísseis e foguetes de curto alcance com capacidade de até 70 quilômetros. Em uma entrevista divulgada pelo jornal TASS, Putin foi citado dizendo que esses carregamentos não mudariam nada, pois apenas substituiriam foguetes de mesmo alcance, de 40 a 70 quilômetros. A agitação em torno de entregas adicionais de armas tem apenas um objetivo: prolongar o conflito armado o máximo possível, disse Putin agora ao canal de televisão estatal Rússia 1. O gabinete de Zelensky disse ter recebido relatos de que forças russas em partes de Kherson e Zaporizhia começaram a distribuir muitos recursos e passaportes russos para residentes, e que uma administração apoiada por Moscou, que ocupa Zaporizhia, assinou um decreto para nacionalizar propriedades pertencentes ao governo ucraniano. Isso evidencia que a alta cúpula de Putin já iniciou a tramitação de cidadania e mobilidade territorial e política pelo controle total e oficial das regiões de Donbas. Adianta o que pode ser o acordo final do cessar-fogo. O ultimato claro de Putin revela o que os Estados Unidos devem fazer para não prolongar e expandir definitivamente o conflito: o não envio de mísseis de longo alcance. Caso isso seja feito, uma nova fase do conflito se iniciará e transfixará as fronteiras ucranianas até a Europa. Já contribuiu com qualquer valor aqui no canal? Nossa chave Pix é canalaramilitaroff@gmail.com. Faça um Pix com qualquer valor que ajudará e muito o canal. Agradecemos a sua presença.